Boa noite a todos. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores e senhores deputados, caras e caros sanjoanenses, vamos então dar início à sessão ordinária da Assembleia Municipal de São João da Madeira, que tem como primeiro ponto o período de intervenção do público, mas como não há intervenções, vamos passar para o período antes da ordem do dia. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado pretende apresentar algum voto de pesar. Espera aí, falta-me. Anotas. Voto de pesar. Tem a palavra então o senhor deputado Miguel, por favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na sua pessoa cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhores e Senhoras Deputados, estimados sanjoanenses. O Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta um voto de pesar pelo falecimento de Filipe Duval, jovem sanjoanense e antigo atleta da Associação Desportiva Sanjoanense. O seu desaparecimento, tão inesperado quanto prematuro, causou uma profunda consternação em toda a comunidade sanjoanense, deixando um sentimento de tristeza entre familiares, amigos, antigos colegas, treinadores e todos aqueles que com ele privaram. O Filipe distinguiu-se pelo seu percurso no basquetebol, representando com dedicação e elevado espírito desportivo a Associação Desportiva Sanjoanense, bem como Portugal nos escalões jovens das seleções nacionais. O seu talento, empenho, humildade e respeito pelos valores do desporto fizeram dele um exemplo para muitos jovens atletas. Contudo, mais do que recordar o atleta, importa hoje também homenagear a pessoa. Um jovem cujo caráter e a forma de estar marcaram todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. A sua partida representa uma perda irreparável para a família e para todos quantos partilharam com ele momentos de amizade e companheirismo. Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Filipe Duval e propõe então à Assembleia Municipal a aprovação do presente voto, bem como o envio do mesmo à família enlutada e à Associação Desportiva Sanjoanense, expressando-lhes as mais sinceras e sentidas condolências. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra o senhor engenheiro, o senhor deputado Falcão. Ora então, muito boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos colegas deputados de bancada, sanjoanenses, comunicação social e todos os que nos veem pelos meios digitais. Eu venho aqui apresentar um voto de pesar face aos sismos na Venezuela. Venho a esta tribuna com o coração pesado para manifestar a profunda consternação do Grupo Municipal do CDS-PP perante a imensa tragédia natural que atinge a Venezuela nos passados dias. Os violentos sismos que abalaram o país provocaram um cenário de destruição massiva, ceifando centenas de vidas, deixando milhares de feridos e dezenas de milhares de pessoas desalojados e desaparecidos sob os escombros. As imagens que nos chegam de Caracas, de La Guaira e de tantas outras regiões são devastadoras. Mas esta catástrofe, Sr. Presidente, não nos é distante. Ela atinge-nos diretamente no coração da nossa identidade e da nossa história. A Venezuela alberga uma das maiores e mais vibrantes comunidades da diáspora portuguesa, sendo grande parte oriunda do distrito de Aveiro. E as notícias dramáticas já confirmaram que esta tragédia tem também sangue português. Dezenas de compatriotas e lusodescendentes perderam a vida e muitos outros continuam desaparecidos e incontactáveis nesta hora sombria.
os muitos municípios do nosso concelho partilham laços de sangue com estas famílias. Vivem hoje dias de agonia e sobressalto, sem saber o destino dos seus entes queridos, ou chorando a perda irreparável daqueles que, do outro lado do Atlântico, ajudaram a erguer aquele país. Por isso, desta Assembleia Municipal, queremos fazer chegar um abraço fraterno, uma palavra de profundo alento e de imensa esperança a todo o povo venezuelano e, em especial, à nossa comunidade luso-venezuelana. Aos que nos escombros procuraram sobreviventes, aos que perderam tudo e aos que no nosso concelho sofrem à distância. Não estão sozinhos. Portugal e este município partilham a vossa dor. Saudamos os esforços internacionais de resgate, incluindo as equipas portuguesas, e apelamos a que todas as redes de apoio consular e humanitário continuem mobilizadas sem tréguas. Senhor Presidente, solicito que esta expressão de pesar, consternação e solidariedade ativa para com as vítimas dos sismos da Venezuela fique formalmente lavrada em ata, enviando-se cópia desta deliberação às representações diplomáticas e às associações da comunidade luso-venezuelana. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Raquel. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, restante mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, estimadas e estimados vereadores, caros e caras deputados, Comunicação Social, munícipes, boa noite a todas e a todos. Nós vimos associar-nos ao voto de pesar que o Sr. Deputado do CDS acabou de apresentar, voto de pesar para com as vítimas do duplo sismo que ocorreu na Venezuela. Foram 39 segundos, tempo que separou os dois tremores de terra, tempo de nada para quem estava de pé, tempo de tudo para quem ficou debaixo dos escombros. A cada atualização, o número de mortes cresce assustadoramente, mas nenhuma estatística consegue traduzir a dimensão humana desta tragédia. Esta dor é também nossa. A Venezuela acolhe há décadas, como o Sr. Deputado Falcão disse, uma das maiores comunidades portuguesas do mundo. Entre as vítimas mortais encontram-se já confirmados dezenas de portugueses e luso-descendentes, porém, muitos outros, infelizmente, permanecem desaparecidos ou incontactáveis. Cada notícia que chega transporta consigo a angústia de famílias que também pertencem à nossa história comum. Em São João da Madeira, essa ligação deixou imediatamente de ser uma realidade distante. A comunidade venezuelana residente no nosso concelho mobilizou-se espontaneamente na nossa praça, Luís Ribeiro, e promoveu uma recolha solidária de donativos para acudir às populações afetadas. Gesto que parabenizamos e que nos lembra que a solidariedade não conhece fronteiras e que uma comunidade se mede pela forma como responde ao sofrimento dos outros. É por isso que desejamos que este voto de pesar ultrapasse qualquer diferença política. A afirmação da dignidade humana deverá ser um daqueles momentos em que as convicções de cada bancada encontram um ponto de união superior. Hoje, esse ponto chama-se Venezuela. Saudamos também o empenho de Portugal, que destacou uma força de dezenas de operacionais de proteção civil para missões de busca e salvamento, contribuindo assim para devolver esperança, onde ainda subsiste a possibilidade de encontrar vida entre os escombros. É o gesto de um país que se lembra de quem parte e não abandona quem fica. Assim, propomos que a Assembleia Municipal de São João da Madeira aprove um voto de profundo pesar pelas vítimas desta catástrofe, apresente sentidas condolências ao povo venezuelano, às famílias enlutadas e, de modo muito particular, às famílias portuguesas e luso-venezuelanas atingidas por esta tragédia. Manifestamos ainda total disponibilidade e vontade de nos associarmos a qualquer iniciativa solidária que o município se associe ou entenda promover. Que a distância entre São João da Madeira e Venezuela nunca seja maior que a nossa capacidade de estender a mão. Povos verdadeiramente irmãos não se medem pelos quilómetros que os separam, mas pela fidelidade com que permanecem presentes quando tudo o resto parece ter ruído. Que a memória das vítimas permaneça viva na nossa consciência e que a esperança encontre na solidariedade de todos o primeiro alicerce para a reconstrução. E que esta Assembleia, ao subscrever por unanimidade este voto, não o arquive na memória, mas o carregue como um compromisso. Bem-aja a todas e a todos. Muito obrigada. Mais alguém pretende associar-se a estes votos de pesar? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Cumprimento a mesa na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente e restante Executivo, deputados, Comunicação Social, caros sanjonenses. O Grupo Municipal de Chega tem 2 pesares, à tragédia da Venezuela e ao atleta Filipe Duval. Associamos os nossos pesares e deixamos para entregar às famílias. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada tem para apresentar algum voto de louvor. Não havendo então mais votos, vamos então passar para a votação. Voto de pesar pelo falecimento de Filipe Duval. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pelo voto de pesar em face dos sismos da Venezuela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pergunto agora quem quer se inscrever então para usar a palavra para outras intervenções. Tem a palavra então o Sr. Deputado Gonçalo Pereira. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal, boa noite aos sanjonenses aqui hoje presentes e aos que nos acompanham pela transmissão. Sr. Presidente, falar da linha do Volga é falar da mobilidade, da coesão territorial e da qualidade de vida de muitas pessoas que todos os dias utilizam este meio de transporte para trabalhar, estudar ou aceder a outros serviços. Em março, o Ministro das Infraestruturas anunciou o investimento de 1,8 mil milhões de euros para 195 comboios novos, se bem que mais de 1 milhão já tinham sido anunciados pelos anteriores governos do Partido Socialista. Aliás, não é novidade que o PSD e o CDS têm continuidade a medidas apresentadas pelo Partido Socialista. Ainda bem que o fazem, porque são investimentos importantes para o país. Mas há uma questão que importa colocar. Onde está a linha do Volga neste esforço de modernização? Há uma razão acrescida para fazermos esta pergunta a partir de São João da Madeira. O atual Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Dr. Manuel Castro Almeida, conhece esta realidade como poucos. Foi Presidente da Câmara de São João da Madeira durante mais de uma década e conhece as necessidades desta região, conhece a importância da linha do Volga e sabe o impacto que esta tem na vida de milhares de pessoas desta região. Aliás, antes de estar no governo, parecia empenhadíssimo na requalificação da linha do Volga. É precisamente por ele conhecer esta realidade que esperamos também que seja um aliado na defesa deste investimento para garantir que a linha do Volga deixe de ser sucessivamente adiada e passe a integrar de forma efetiva as prioridades nacionais de investimento ferroviário. Porém,
2 anos depois de estar no governo, não se lhe conhece uma ação pela linha do Voga. Por isso, esta Assembleia deve afirmar de forma clara que a linha do Voga tem de integrar plenamente a Estratégia Nacional de Investimento Ferroviário. Não basta falar em comboios novos para Portugal, é preciso garantir que também os utentes da linha do Voga beneficiam desta modernização. Por isso, apelamos que a linha do Voga seja integrada nas prioridades nacionais de investimento ferroviário e beneficie finalmente da modernização que está a ser anunciada para o restante país. E termino com uma pergunta para o Executivo. Já fizeram chegar estas preocupações ao Governo? Ou entendem que São João da Madeira pode continuar à margem deste investimento? Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Santos. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara e restante Executivo, senhoras e senhores deputados, caros sanjoanenses. No passado, dia 24 de junho, verificou-se uma falha no abastecimento de água no nosso concelho, causada por uma avaria elétrica no sistema dos reservatórios que afetou vários munícipes. Embora tenha sido uma situação temporária, levanta preocupações quanto à fiabilidade do sistema e à capacidade de resposta dos serviços, nomeadamente pelas dificuldades no contacto com as linhas de avarias. Assim, pergunto ao Sr. Presidente que garantias pode dar de que situações destas não se tornarão frequentes no futuro e que medidas tomou a Câmara junto da empresa municipal Águas de São João relativamente ao mau serviço prestado na comunicação tardia da ocorrência. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Tinha a palavra a senhora deputada Marisa Brandão. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, restante mesa, Senhor Presidente e restante Executivo, senhores vereadores da oposição, restante Assembleia, senhores deputados e as pessoas que nos veem através dos canais digitais. Senhora Presidente, uma vez mais, o processo de instalação provisória da Biblioteca Municipal, na antiga loja da Malizã, continua mal explicado. A nossa discordância política relativamente a esta opção é conhecida e já foi amplamente fundamentada. O que hoje trazemos é outra questão. A forma como todo este processo tem sido conduzido. Perante as sucessivas perguntas dos vereadores do Partido Socialista, a Câmara tem vindo a disponibilizar documentos e esclarecimentos, mas sempre de forma tardia, incompleta e pouco transparente. Vejamos os factos. Na reunião de 26 de maio, o Partido Socialista solicitou mais informação e pediu o contrato de arrendamento. A resposta do Sr. Presidente ficou registada em ata e passo a citar. O contrato de arrendamento do espaço destinado à instalação provisória da Biblioteca Municipal será remetido aos vereadores após a sua assinatura. A conclusão é simples. No dia 26 de maio, foi transmitido aos vereadores que o contrato ainda não estava assinado. 15 dias depois, na reunião de 9 de junho, o contrato foi finalmente entregue. E é precisamente aí que surge a dúvida. O documento que nos foi distribuído está datado de 6 de maio. Ou seja, no dia 26 de maio, foi-nos dito que o contrato seria enviado depois de assinado. Mas o documento entregue está assinado, afinal, desde dia 6 de maio. As duas afirmações não podem ser verdade ao mesmo tempo. Se a data de 6 de maio está correta, então a informação prestada aos vereadores a 26 de maio não corresponde aos factos.
Se, pelo contrário, a informação prestada nessa reunião estava correta, então o documento que nos foi entregue contém um erro na sua própria data. Em qualquer dos casos, é indispensável um esclarecimento. É esta contradição que o Sr. Presidente tem de esclarecer. Há, além disso, outras perguntas que continuam sem resposta. Quando tiveram início as obras de adaptação daquele espaço? Antes ou depois da celebração efetiva do contrato? Qual foi o seu custo? E com que fundamento foram autorizadas? Exigimos rigor e transparência, porque estamos a falar da gestão de recursos públicos. Queremos acreditar que tudo resulta de um lapso de comunicação. Se assim foi, então importa dissipar qualquer dúvida aos sanjoanenses, que já comentam esta situação na praça pública. Senhora Deputada, apelo à sua capacidade de síntese. Sim, Senhora Presidente. Para isso, solicitamos que seja remetida toda a documentação relevante, a autorização da despesa, os pareceres técnicos que sustentam esta decisão, a ficha de cabimento, o respectivo compromisso e o comprovativo do registro de contrato. Por fim, há uma questão que também merece resposta. O município já pagou uma primeira renda de 2.500 euros e dentro de dias pagará uma segunda. Ou seja, os sanjoanenses terão suportado cerca de 5.000 euros em rendas. A pergunta é simples. Em que data é que a Biblioteca Municipal vai efetivamente mudar para aquele espaço? Muito obrigada, Senhora Deputada. Tenho a palavra a Senhora Deputada Manuela Silva. Senhor Presidente, quero começar por dar os parabéns pela excelente iniciativa de instalar um ecrã no centro da nossa praça, permitindo que a população sanjoanense assista aos Jogos do Mundial em conjunto. Foi uma ótima ideia que trouxe movimento, deu vida à nossa praça e criou um ambiente de convívio muito positivo. No entanto, considero que é uma pena a iniciativa ter sido limitada apenas aos Jogos de Portugal. A experiência destes dias demonstrou o enorme potencial desta iniciativa, pelo que seria muito interessante alargar a transmissão a um maior número de jogos do Mundial. Nos 3 dias em que me desloquei à praça para assistir os Jogos de Portugal, foi evidente a forte adesão das pessoas. A praça estava cheia, o comércio local beneficiou e criou-se um ambiente diferente na cidade, onde todos saímos a ganhar. Com a transmissão de mais jogos, acredito que a praça teria ainda mais dinamismo. Dou, por exemplo, o meu pai, que já está reformado e gosta de acompanhar todos os jogos do Mundial. Se estes fossem transmitidos na praça, certamente aproveitava para ir passear, tomar uma bebidazinha enquanto assistia às partidas. Estou convicta de que muitas outras pessoas fariam o mesmo, contribuindo para aumentar o movimento e reforçar o dinamismo do comércio e da vida no centro da nossa cidade. Fica por isso a sugestão para futuras iniciativas. Penso que é esta ideia com enorme potencial para aproximar as pessoas, promover o comércio local e dinamizar ainda mais o coração da nossa cidade. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Tenho a palavra o Senhor Deputado Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente de Câmara, na sua pessoa, o restante Executivo, todos os deputados municipais aqui presentes e os sanjoanenses. Eu queria solicitar à Sra. Presidente a exibição de umas fotografias que fiz chegar à mesa, compiladas num documento com a data de hoje. Eu fiz chegar ao Sr. Secretário, não sei se pode fazer a gentileza de projetar. Vamos fazer aqui um compasso de espera. Bom, eu vou pedir para avançar, pode avançar para o próximo diapositivo. Bom, nestas fotografias podemos ver o estado da cidade nestas artérias. Ora, a primeira artéria que eu vos quero apresentar aqui hoje é, este é o primeiro diapositivo, não é? Pronto, na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, temos aqui esta fotografia que pode ser exibida. Pode prosseguir para o seguinte diapositivo.
Na Rua da Quintã, pode prosseguir para o seguinte, que são fotografias tiradas e captadas em dias diferentes, pode prosseguir para o diapositivo seguinte. Aqui na Avenida Dr. Renato Araújo, junto ao cruzamento com a Rua Dr. Maciel, pode avançar, que também tem esta fotografia, e agora uma seguinte, pode avançar. Aqui na Rua Alão de Moraes, exatamente, aqui esta, pode avançar. Mais uma fotografia captada num dia diferente também, na mesma rua. Na Rua João de Deus, aqui mais uma fotografia, pode avançar. Aqui na Avenida do Renato Araújo, mas do outro lado, junto ao cruzamento com o Largo do Santo, esta fotografia captada também, tem uma a seguir também captada no outro dia, pode avançar. Na Rua António José de Oliveira Júnior, pode avançar também esta fotografia. Seguinte diapositivo, por favor. No Largo de Santo António, esta fotografia, tem também mais uma e outra ainda, captadas sempre em dias diferentes. Pode avançar. Na Rua Padre Dr. Serafim Leite, esta fotografia, pode avançar. Na Rua Visconde de São João da Madeira, esta fotografia, outra fotografia a seguir que foi captada no mesmo dia. E, bom, ora, acabámos de ver efetivamente mais de 15 fotografias. Mais de 15 fotografias de uma cidade que o PST garantia, Assembleia após Assembleia, que se um dia governasse a cidade de São João da Madeira, a tornaria mais limpa. Na verdade, para os mais atentos, talvez se recordem das fotografias que o atual vereador Pedro Goal trouxe a esta Assembleia no dia 19 de setembro de 2024, quando era deputado municipal. Nesta altura, defendia-se que uma cidade neste estado era uma vergonha e que era um desrespeito para com os sanjoanenses. Ora, este era o entendimento que o PSD tinha quando estava na oposição. E por isso eu pergunto, à data de hoje, falharam? É que este é que é o ponto central. O PSD da oposição sempre criticou a problemática da recolha do lixo. Hoje, 8 meses depois, vemos que o problema está igual e nada fizeram para o mudar. Aliás, igual não. Senhor Deputado, apela à sua capacidade de síntese, por favor. Só uma interpelação à mesa, por favor, Sra. Presidente, se me permitir. Eu quero acreditar que o tempo é distribuído pelos grupos municipais, da forma que entenderem, e, portanto, se eu tiver a interpretar corretamente o regimento, nós temos o anexo 1, o grupo parlamentar do PSD tem 18 minutos. Eu não tirei a palavra, só apelei à capacidade de síntese. Claro que sim. Peço só, por favor, para a próxima não me interromper, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, e por isso eu digo, hoje, 8 meses depois, vemos que o problema está igual e que nada fizeram para o mudar. E como estava eu a dizer, a situação não está propriamente igual, está pior. E está pior porquê? Pois com o aumento das tarifas dos resíduos propostos pelo PSD, os sanjonenses pagam muito mais pelo mesmo serviço. Ou seja, no fim do dia, aquilo que os sanjoanenses veem é simples. Estão a pagar mais, enquanto continuam à espera de um serviço melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta, Rodolfo Andrade. Boa noite, Sra. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes na sala. Boa noite a todos. Bem, o tema que me traz aqui é a política de educação do atual Executivo. E isto porque no passado dia 15 de junho do corrente mês ainda, tive a oportunidade de participar numa reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, João da Silva Correia. Nessa mesma reunião, o Sr. Vereador da Educação informou os membros daquele órgão de que o projeto de requalificação da Escola Básica do Parrinho, aprovado no anterior Executivo, iria ficar sem efeito e que não iriam avançar com a obra, pelo menos como estava previsto no projeto até então, que continua aprovado. Bem, confesso que essa informação me deixou a mim bastante preocupado,
não só a mim, mas a uma série de encarregados da educação, com quem já tive a oportunidade de trocar algumas ideias, e também à comunidade docente, principalmente à comunidade docente da Escola do Parrinho. E essa preocupação resulta, obviamente, pelo facto de estamos a falar de uma escola que necessita de uma intervenção urgente, uma intervenção profunda, e que tinha um projeto que era de reconhecida necessidade e também de reconhecida importância, não só pela intervenção de fundo que previa para a escola, mas também pela modernidade associada ao projeto e que vinha na continuidade daquilo que o anterior Executivo fez já na escola de Fundo de Vila e que é claramente elogiado não só por toda a comunidade docente do Conselho, como fora do Conselho. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é se o Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento desta situação e, se sim, que tipo de intervenção está prevista para a Escola Básica do Parrinho. Eu acho mesmo que a comunidade educativa merece conhecer com clareza quais são as intenções do município e qual é o compromisso que existe para garantir melhores condições, não só para esta escola, mas também para todas as escolas básicas do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de iniciar a minha intervenção, Sra. Presidente, eu queria só parabenizar o Manel Correia, que faz hoje anos, e que faz um trabalho extraordinário nesta Assembleia Municipal há muitos anos, em conjunto com Manel Neves, e mesmo no dia de aniversário está cá e merece o nosso reconhecimento, e por isso obrigado e muitos parabéns ao Manel Correia. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, caras e caros sanjoanenses. Na próxima quinta-feira cumprem-se 8 meses da governação da AD. Em novembro, quando este Executivo tomou posse, assumiu um compromisso muito claro com os sanjoanenses: devolver a prioridade ao investimento no espaço público, recuperar equipamentos municipais e concretizar projetos há muito aguardados. Passados estes primeiros meses, é possível afirmar que esse compromisso começou a ganhar forma. Há estratégia, há investimento em curso e há um conjunto de intervenções que demonstram bem a preocupação com aquilo que é essencial: cuidar da cidade e resolver o problema dos sanjoanenses. Ao nível da mobilidade, estão a decorrer pavimentações que abrangem, nesta fase, uma área de 50 mil metros quadrados, sobretudo em zonas fora do núcleo central da cidade. Um investimento há muito reclamado, que melhora as condições de circulação e segurança nas vias municipais e que se estenderá a muitas mais. Prometemos e estamos a cumprir. A par disso, deu-se início à colocação de mais 37 almofadas redutoras de velocidade em pontos críticos da cidade com vista ao reforço da segurança. Também ao nível da mobilidade, o Executivo deu início à requalificação dos passeios, sem comprometer o património arbóreo, com a aplicação de um pavimento inovador que faz com que as raízes cresçam em profundidade e que será estendido a outras zonas da cidade. Prometemos e estamos a cumprir. No que toca ao estacionamento, é público que a Câmara Municipal já alcançou acordo com um dos proprietários dos terrenos necessários para a concretização de estacionamento na Rua Padre Oliveira e que prosseguem as negociações com os restantes proprietários por forma a resolver o problema de estacionamento que o Partido Socialista criou no centro da cidade. Prometemos, estamos a cumprir. No ambiente, São João da Madeira foi um dos apenas 5 municípios portugueses escolhidos para integrar um projeto piloto nacional dedicado à recuperação de ecossistemas, ao reforço da biodiversidade e à adaptação às alterações climáticas. Esta decisão permitirá concretizar a requalificação e expansão do Parque do Rio Ulo, cuja primeira pedra foi lançada em 2016 e que durante os 8 anos do Partido Socialista esteve na gaveta. Prometemos, estamos a cumprir.
Na educação, foi lançado o procedimento para a reabilitação do exterior do edifício do Jardim de Infância do Parque, dando resposta às necessidades de um equipamento escolar que carece de intervenção e reforçando a aposta do município na valorização do parque escolar. Prometemos, estamos a cumprir. No desporto, a pista de saltos das travessas está concluída e o equipamento encontra-se já ao serviço dos atletas que têm agora condições de excelência para a prática desportiva. Prometemos, cumprimos. Na Academia dos Campeões, a construção da bancada coberta e das novas instalações sanitárias encontra-se praticamente concluída, representando uma melhoria significativa das condições oferecidas aos agentes esportivos e às famílias. Prometemos, estamos a cumprir. Há naturalmente muito trabalho pela frente. Há um conjunto muito significativo de intervenções necessárias em equipamentos municipais, envolvendo a biblioteca, as piscinas e o pavilhão das travessas. Há ruas que continuam a necessitar de intervenção, equipamentos que exigem investimento, projetos que terão de passar da fase do planeamento para a fase da execução. Prometemos e vamos cumprir. Como disse no início, o compromisso é muito simples: cuidar da cidade e resolver os problemas dos sanjoanenses. Foi para isso que os sanjoanenses nos confiaram o seu voto. É isso que estamos a fazer. É verdade que 8 meses não são 8 anos, mas também é verdade que, apesar de haver anos em que nada acontece, há meses em que anos acontecem. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para prestar os esclarecimentos. Muito boa noite a todos. Começando pela ordem de que nos fomos aqui falando, apresentando as vossas opiniões. Eu começava pelo Gonçalo Pereira, a questão da linha de Valvoga. Eu penso que este é um assunto que, ao longo dos anos, todos nós, independentemente de quem está na governação, luta e temos o anseio que a linha de Valvoga se transforme num meio de acesso rápido ao Porto. E nós também o estamos a fazer. Mencionou aí o Ministro da Economia pelas ligações que tem a São João da Madeira. Eu penso que ele terá que exercer a sua função com total isenção e não nos prejudicando. E aquilo que, mesmo nós, na área metropolitana do Porto, e todos nós acho que sentimos isso, que há um benefício, ou nós sentimos que há um benefício a norte do Porto, enquanto que os municípios abaixo do Porto, nós mantemos a linha de Valvoga. Eu acho que vai correr bem. Não vou dizer o que é que vai acontecer, que também não sei, também seria o primeiro a dizer-lhe que acho que era bom para todos os sanjoanenses, mas estou muito confiante que vamos ter uma situação, se vou dizer que se é ideal, será aquela que eu queria, será aquela que todos nós queríamos, pode não ser, mas será uma situação que nos vai colocar no Porto muito melhor. E estou convencido, e mesmo muito convencido, que vamos ter essa requalificação da linha de Valvoga, portanto, com o Ministro Castro Almeida, com a nossa força e dos municípios da Norte, não somos só São João da Madeira, mas também Feira e Oliveira das Mães, penso que isso vai acontecer. E o nosso trabalho é manter a pressão, como sempre mantivemos os sanjoanenses nessa linha. E nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Agora, só quando a linha estiver cá é que vamos dizer, ok, missão cumprida. Até lá é lutar por ela. Eu relativamente à Catarina Araújo, colocou aqui uma situação pontual que aconteceu das águas de São João. Efetivamente, foi uma situação que surgiu uma vez, portanto, eu costumo dizer, se há várias falhas, mas temos de estar atentos. Foi uma vez, nós estivemos em sintonia sempre com as águas de São João. Foi uma falha grave da Vodafone, segundo nos transmitiram, que afetou o sistema elétrico. Foi colocado o aviso no site às 21 horas, com uma previsão de regularização entre 1 a 2 horas. Também aconteceu, sei que depois houve ali um período que as águas estavam um pouco turbas, mas conseguiram repor. Agora, as coisas acontecem há uns anos, ao ano passado, quando foi o apagão, foi complicado, o que é que vai acontecer a seguir? Isto foi uma situação pontual. Claro que se houver uma repetição, nós temos de estar atentos e neste caso concreto, se houver aqui alguns danos, vamos imputá-los à Vodafone, como é claro. Sra. Deputada Marisa Brandão, sobre a Biblioteca Municipal. Eu queria dizer, antes de mais, que nós vamos prestar esta informação na reunião de Câmara à vereadora Paula Gaia, conforme foi pedido, e depois será completamente distribuída por vocês também.
Senhora Deputada Manuela Silva, os jogos de futebol, Portugal é obrigação. E vamos analisar aqui para a frente os jogos mais, os quartos de final, meias finais, também baseamos o acompanhamento desses jogos. Há aqui uma situação também que temos que ver o horário. Quer dizer, se for horário de fim de semana, é muito mais fácil para nós, como foi neste passado sábado, foi um ambiente fantástico, mas temos de ter a noção que se for, se calhar, uma terça para quarta, e vamos, eu acho que sim, acho que é igual, até porque toda a gente está a ver Portugal, acho que não vai haver reclamações nesse dia, mas estamos atentos a essa situação. O Afonso Alves do PS, a questão do lixo, ninguém gosta de ver aquilo, aquelas imagens ninguém gosta de ver, como é lógico. Agora, assim, nós estamos a cumprir um contrato que já existe. Temos o contrato. Agora, não nos identificamos com uma situação destas, como é lógico, nem eu nem ninguém. Acho que todos que aqui estamos temos uma vantagem. Ninguém gosta de coisas feias. Por isso é que eu digo, estou tranquilo quanto a isso. Se eu disser que eu gosto, só para dizer que, que sou eu que estou aqui, não. Ninguém gosta. E temos que corrigir isto. Há um contrato, nós temos que acertar o contrato. Agora, há aqui uma coisa que eu também queria falar e queria dizer, que é, eu julgo que esta passagem, nós estamos à frente, se calhar, de muitos municípios na questão da recolha dos lixos, o sistema PEIT. Quem vai à frente, geralmente, e lidera, é que vai sofrer mais. Quem vai a seguir copiar é muito mais fácil. E nós sabemos perfeitamente que não abre e põe ao lado. Aqui, em muitos desses casos, não era isso, os contentores estavam cheios e as pessoas põem fora. Mas também há muitas situações em que as pessoas, mesmo nos contentores, se puserem um saco maior, bloqueia e o contentor está vazio e está um saco só a bloquear a entrada. Há aqui um caminho a percorrer nesta nova implementação da recolha seletiva dos lixos. E nós vamos ter que dar essa informação, vamos ter que estar também a acompanhar a SUMA nesta situação para que as coisas melhorem. Agora, eu tenho a noção que pode haver aqui um período que as coisas poderão não estar tão afinadas quanto deviam. Sim, aliás, o Tiago está-me aqui a dizer que, pronto, até para desta questão dos sacos, que tenho notado, eu um destes dias ia com a técnica e achámos a meio da tarde como é que aquilo estava cheio. E a nossa técnica abriu a tampa, empurrou o saco e caiu, estava vazio. Mas pronto, já estava tudo cá fora. Vamos, porta a porta, entregar sacos tipo para que as pessoas também no futuro possam começar a comprar, que é o saco que entra sem qualquer problema. Mas há muitas coisas a afinar e vamos afiná-las com certeza. Relativamente ao Adolfo Andrade, a questão da escola, nós estamos a requalificar o projeto da escola de Parrinho, é a nossa opção. Nós falamos com o agrupamento e o que está a ser feito é um projeto que vai requalificar e dignificar a escola. Até lá, não vamos estar aqui a dizer que o projeto é bom ou que é mau, e é um projeto que foi feito também em colaboração com a escola. Não estamos aqui a dizer que o projeto anterior, até pelos montantes, se calhar era um projeto mais estruturante do que este, não vou dizer que não. Agora, este é um projeto também que está em sintonia com a escola. Portanto, o mais importante aqui para nós é mesmo reabilitar esta escola e vamos fazê-lo. O projeto está numa fase final. É um projeto com um valor inferior, mas que vai ao encontro das necessidades da escola. Sobre o deputado Gonçalo, ele fez a apresentação do que nós temos feito nos últimos tempos. E muito obrigado, Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente de Câmara, talvez eu não me tenha expressado da melhor forma. O PS não veio aqui criticar o passado, dizer que estava mal, dizer que estava bem. O que o PS veio aqui fazer foi, efetivamente, criticar a constante mudança de posição do PSD quando comparamos o que dizia na oposição e o que diz agora no poder. O PSD já sabia deste contrato quando prometeu tornar a recolha mais eficiente em 100 dias. Logo, ou mentiu aos sanjoanenses, ou faltou a verdade, se preferir uma expressão mais ligeira, ou não estava preparado para governar. E atenção, esta dualidade de PSDs
tem por base muitos outros factos, e isso vemos também no que toca à aplicação da taxa e ao aumento da taxa. Porque no dia 14 de junho de 2023, o atual vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Correia, dizia, tal como se pode constatar num post do Facebook e do Instagram dessa mesma data, que aumentar as tarifas de resíduos urbanos era uma aberração. Uma semana depois, na data de 22 de junho, pode-se ver também no Facebook e no Instagram da página do PST de São João da Madeira, o seu vereador Tiago Correia, seu vice-presidente de Câmara, dizia que não só o procedimento de indexação dos resíduos ao consumo de água no tarifário é inadequado e injusto, como a solução não pode ser agravá-lo. No entanto, aumentámos a taxa. E eu pergunto, afinal, o que é que mudou? Na oposição, preocupava-se com o aumento das tarifas. Hoje, decorridos mais de 8 meses, ou de 8 meses, só os conseguiram aumentar. Na oposição, preocupavam-se com a recolha do lixo. Hoje, decorridos mais de 8 meses, não o conseguiram resolver. Para mim, e para o Partido Socialista, e acredito que para os sanjoanenses, não resta qualquer dúvida. Existem, de facto, 2 PSTs. O PST da oposição, que prometia resolver tudo. E o PST no poder, que, decorridos mais de 240 dias, ainda não conseguiu resolver aquilo que dizia ser possível resolver em apenas 100. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, o pior que pode acontecer a quem faz alguma coisa são as críticas de quem nunca fez nada. E repare bem, o Partido Socialista hoje veio aqui falar da linha de Voga. Nós discutimos a linha de Voga inúmeras vezes nos mandatos anteriores. Pelo Partido Socialista, a linha de Voga hoje era uma ilha ferroviária, sem ligação ao Porto, distante de todas as outras, sem poder entrar na linha do Norte, e, nessa altura, o PSD teve uma posição de coragem, de ambição, e disse que queria a ligação direta ao Porto. O presidente Castro Almeida teve essa posição, ainda não era ministro. E digo mais, sem qualquer responsabilidade política que tinha, defendeu mais os interesses dos sanjoanenses do que qualquer socialista, se estivesse ele no governo, como Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, estivesse ele como Presidente de Câmara, como fez Jorge Sequeira. Nunca o Partido Socialista teve essa posição de ambição para ligar diretamente ao Porto. E ainda bem que o Governo tem essa ambição. E depois nos resíduos. O Partido Socialista deixou o contrato que deixou. Deixou o legado na recolha de resíduos que deixou. Deixou o déficit que deixou. Prometeu em 2021 a implementação do sistema PEIT, nunca implementou. E vem aqui, não vem aqui falar do passado, vem aqui sacudir as responsabilidades e dizer o PSD não estava preparado. O PSD não estava preparado, mas o PSD ganhou as eleições. Sabia quem não estivesse preparado, se calhar foi quem as perdeu. Se estivessem preparados, os sanjoanenses talvez não quisessem mudar. E, portanto, aquilo que me parece é que o Partido Socialista na oposição resolve os problemas todos. O problema é quando está no poder. Isso é que é mais chato. E nós assistimos aqui a 8 anos de uma inércia total e hoje estamos a fazer precisamente aquilo que os sanjoanenses nos pediram. Resolver os problemas que durante 8 anos não foram resolvidos, alguns deles que foram ignorados, e muitas das vezes o PSD fosse na Assembleia Municipal e o CDS fosse na Assembleia Municipal ou na reunião de Câmara, estava lá a falar dos problemas, a sugerir opções para resolver os problemas. Nunca quiseram. E agora, que estão na oposição, dizem tudo, porque lá está, tem que dizer qualquer coisa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sra. Presidente, visto estarmos a cumprir tão escrupulosamente o regimento, eu queria perguntar e questionar a Vossa Excelência qual a figura regimental que o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes utilizou e se não foi nenhuma para ser retirada a data. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Brandão.
Só para clarificar, a minha intervenção é um pedido de esclarecimento. Então, Sr. Presidente, no seguimento da sua resposta, venho aqui relembrar que a oposição tem o dever de fiscalização, acompanhamento e escrutínio democrático, pela que a resposta devia ser dada publicamente e aqui. Os sanjoanenses, para além destes sanjoanenses que aqui estão, e que para além de senhores deputados também são cidadãos, estão à espera que nesta sede as inúmeras perguntas realizadas sejam respondidas. Porque senão, eu não sei o que é que nós estamos aqui a fazer. Se há uma reunião de Câmara, há uma reunião da Assembleia Municipal. Se as respostas são para serem remetidas para uma reunião de Câmara, então a Assembleia Municipal devia deixar de existir. É inócua. Não estamos aqui a fazer rigorosamente nada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Pereira. Convém não esquecer que Pedro Nuno Santos foi um grande impulsionador da requalificação da linha do Voga, que em 2012 o PSD quis encerrar. Se hoje a linha do Voga está melhor e ainda funciona, muito se deve ao Pedro Nuno Santos. Mas hoje falamos de futuro e não falamos de passado. O que fez o PSD e Castro Almeida nos últimos 2 anos pela linha do Voga, pergunto eu. O que é que a Câmara defende para a linha do Voga? Se durante a campanha souberam o caminho para Lisboa para pousarem em fotos com membros do Governo num abuso institucional, é bom que agora saibam o caminho para exigir investimento na linha do Voga. Se for para isto e para defender São João da Madeira, contou com o PS. Se for para defenderem o Governo que nada tem feito, então serão combatidos pelo PS. E aproveito para fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente, também agradeço a sua resposta, e partilho da sua certeza que todos queremos o melhor para São João da Madeira e que isso é inequívoco. Mas a sua intervenção não só não respondeu à minha questão, como me deixou com uma outra. Portanto, Sr. Presidente, o Executivo fez chegar esta preocupação sobre a linha do Voga ao Governo, e o senhor se fez chegar esta preocupação ao Governo, ou se o Sr. Presidente está convencido, muito convencido, palavras suas, porque é um otimista ou porque lhe foram dados esclarecimentos que o fazem ter essa convicção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vinha fazer um pedido de esclarecimento, mas se houver lugar a segundas intervenções, eu posso fazer uma segunda intervenção. Mas não existe? Então é um pedido de esclarecimento. Era o terceiro a fazer a segunda intervenção, não era o primeiro, portanto, será um pedido de esclarecimento. Eu acho que este órgão é um órgão deliberativo e de fiscalização da Câmara Municipal. E, portanto, eu acho que nós temos o dever de questionar a Câmara Municipal sempre que alguma dúvida se colocar, e temos o dever, obviamente, também de representar os cidadãos que, de alguma forma, votaram em nós. E, portanto, é nesse sentido que aqui estamos, eu com uma função, com uma dupla função, estou aqui também enquanto Presidente de Junta de Freguesia. E foi nesse sentido também que eu manifestei a minha preocupação com o projeto de requalificação e com o abandono do projeto de requalificação da escola do Parrinho. E essa preocupação não é só minha, mas é também de alguns encarregados de educação e também da comunidade docente. E era nesse sentido que eu gostava de levar algum feedback comigo, algum esclarecimento para poder prestar a todos aqueles que que estão preocupados com este projeto. Eu já percebi que o projeto está a ser elaborado em sintonia com o agrupamento de escolas, é normal que assim seja, mas eu estou convencido que a maior parte
Eu acho que é normal que assim seja. É normal que um projeto de requalificação de uma escola seja feito em sintonia com o agrupamento de escolas. Era assim no passado, quero acreditar que continuará a ser assim no futuro. Caros amigos, eu acho que a política deve ser feita com alguma dignidade. Acho mesmo. Estar aqui uma pessoa a fazer uma intervenção, um pedido de esclarecimento, e estar constantemente a ser interrompido, com gargalhadas, com comentários, com interjeições, quer dos vereadores, quer dos membros desta Assembleia, é altamente desagradável. Ainda há um bocado foi feita aqui uma intervenção sobre um ex-ministro da Nação, uma pessoa com responsabilidades num dos governos do nosso país. Efetivamente alguém que fez muito, quer se goste, quer não goste, pela via férrea do nosso país, e da parte da bancada dos membros desta Assembleia havia risos e gozos. A política tem que ser feita com dignidade, com respeito por quem nos elegeu. E ou estamos aqui com dignidade ou com respeito por quem nos elegeu, ou estamos a envergonhar aquela que é a nossa função. E peço desculpa por esta à parte, mas tinha que o fazer. Um projeto voltando ao meu raciocínio, um projeto de requalificação de uma escola deve ser feito, obviamente que sim, com conhecimento e em sintonia com o agrupamento de escolas. É assim que ditam as regras, é assim que dita o bom senso. Era assim que o Partido Socialista fez no passado e fico muito satisfeito por saber que é assim que este Executivo continua a fazer. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, o meu pedido de esclarecimento vai nesse sentido mesmo. Perceber se a Câmara já tem uma ideia daquilo que pretende fazer na escola do Parrinho. Havia uma expectativa, havia uma intenção, havia um projeto. E, bem, eu estou convencido que vamos passar mais um inverno sem a requalificação da escola. Mas eu também compreendo isso. Sr. Gonçalo, pronto. Vamos passar mais um inverno sem a requalificação da escola. Mas eu sairia daqui muito mais tranquilo se houvesse alguma informação concreta sobre aquilo que a Câmara pretende fazer na escola. Se pretende pôr um telhado novo, se pretende pôr portas, se não pretende fazer nada, se só pretende remediar o jardim. O que é que a Câmara pretende para a Escola Parrinho? Esta era a minha dúvida, foi a minha intervenção, foi nesse sentido. Se puder sair daqui com esse esclarecimento, eu ficava muito agradecido, eu e alguns sanjonenses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. Mas qual é o protesto, Sr. Presidente? Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Serei muito breve. Apenas dizer que, efetivamente, o PSD prometeu uma coisa que não consegue cumprir e isso é que é chato. Chegar ao poder com demagogia e agora não conseguir cumprir a demagogia que apregoavam. Bem-vindos à realidade. Senhor Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu acho que nós estamos a entrar por um caminho que... eu não sei onde é que isto vai dar, mas eu acho que isto vai acabar mal. Porque nós, há pouco eu fiz uma intervenção, e os senhores deputados têm razão, que foi uma segunda intervenção, e eu não me lembrei que não havia segundas intervenções no período antes da ordem do dia. E está tudo bem. Agora, fazer um protesto
a um comentário que foi feito onde eu estava sentado por algum dos deputados, que eu, do protesto que veio aqui anteceder-me, eu não percebi, nem percebi de que é que estava a protestar, nem porque é que estava a protestar, não percebi nada. E ainda venho aqui falar de dignidade. Ninguém faltou ao respeito a ninguém. Nós não temos que pensar, Sr. Presidente de Junta, nós não temos que pensar todos da mesma forma. E os senhores reconhecem no Dr. Pedro Nuno Santos um grande político, nós temos todo o direito de não reconhecer. É da vida, como diz Vossa Excelência. E, portanto, se nós não consideramos isso, é porque ao longo da nossa vida fomos formulando opiniões que nos levaram a ter essa conclusão. É o que é. É da vida, como diz Vossa Excelência. E, portanto, eu acho que nós devemos voltar a centrar o nosso debate naquilo que estávamos a fazer. Peço, por favor, para ser breve, Sr. Deputado. E vou terminar, naturalmente, pronto, acabei por não falar do protesto, porque naturalmente não percebi que protesto é que foi, porque é que foi, o que é que foi. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente, para prestar esclarecimento, se entender. Sim, basicamente aqui três intervenções do Gonçalo. Duas coisas, sou otimista e realista e claro que sim, que estamos junto do Governo a fazer a pressão total e possível para... Relativamente à questão da deputada Marisa Brandão, eu vou dizer, esta informação vai ser dada na próxima reunião de Câmara Pública, conforme nos foi solicitado, e depois na próxima Assembleia também teremos cá toda a informação que for necessária. Relativamente à escola, à reabilitação da escola, a questão colocada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Rodolfo Andrade, o projeto está a ser feito, e quando ele estiver a ser feito, e a intervenção que vai ser efetuada, será comunicada. E depois as pessoas vão dizer se é um bom projeto, se é um mau projeto, se satisfaz, se é suficiente ou se não é suficiente. Agora, está a dizer o que vamos fazer aquilo que a escola necessita e aquilo que nos foi transmitido que é prioritário e essencial. Agora, eu não quero aqui, vamos lá ver, não é a minha forma de ser. Agora, nós temos uma visão, se calhar diferente, não somos todos diferentes. E entendo que eu entendo, se calhar, que o projeto que vocês têm, que existia, é melhor do que aquele que nós vamos fazer, pelos montantes, tem que ser, como é lógico. Agora, nós temos que olhar aqui também o custo, necessidade, que estamos em cima disso. E temos a noção que, com o orçamento que existia para esta escola, nós podemos reabilitar 3 ou 4 escolas. Portanto, e também é esse o nosso fundamento, chegar a todas as escolas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar para o ponto 3 do período da ordem do dia. O primeiro ponto é o 3.1, aprovação da ata número 6, de 30 de abril de 2026. Alguém pretende intervir? Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 3.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre documentos de prestação de contas consolidadas 2025. Tem a palavra o Sr. Presidente para a apresentação do ponto. Muito bem, as contas já foram distribuídas, de qualquer das formas vou fazer aqui um pequeno resumo das contas consolidadas de 2025. O relatório de gestão e das demonstrações financeiras consolidadas do município de São João da Madeira, referentes ao exercício 2025, refletem de forma integrada a atividade e a saúde financeira de todo o universo municipal. A análise integra os resultados da Câmara Municipal, bem como as empresas participadas Águas de São João, Habitar São João e Sanjotec. O ativo total consolidado atingiu um montante de mais 172 milhões de euros, representando um crescimento de cerca de 915 mil euros face ao ano anterior. Paralelamente, o património líquido consolidado registrou uma variação positiva de aproximadamente 1 milhão de euros em termos homólogos, fixando-se em 159 milhões 213 mil 78 euros e 37 cêntimos. No que diz respeito às obrigações, o passivo total consolidado registrou uma redução de cerca de 99 mil euros, fechando o período em 13 milhões 449 mil 830 euros e 15 cêntimos. Importa aqui destacar que os resultados consolidados antes de depreciações cifram-se em mais de 4 milhões de euros. Em suma, o balanço de 2025 demonstra um grupo municipal financeiramente sólido, caracterizado pelos reforços contínuos do seu ativo,
valorização do património líquido e controle do endividamento global. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quem pretende intervir para registar os nomes, por favor? Não havendo então intervenções, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado uma vez mais, Sra. Presidente. Bom, o Partido Socialista votou favoravelmente este ponto porque estas contas confirmam aquilo que os números não deixam esconder. O anterior Executivo Socialista deixou uma Câmara Municipal financeiramente sólida, equilibrada e preparada para investir. A herança socialista em São João da Madeira tem destas coisas. O atual Executivo recebeu todas as condições para governar com ambição, se essa for a sua vontade. As boas contas não são um fim em si mesmas. Servem para fazer obra, apoiar as famílias, melhorar os serviços públicos e, claro, aumentar a qualidade de vida, de todos os sanjoanenses. As condições foram deixadas. Cabe agora ao atual Executivo transformá-las em resultados. E é por esses resultados que o Partido Socialista e os sanjoanenses o irão avaliar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar para o ponto 3.3, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a designação do fiscal único para a empresa municipal Águas de São João, quadriênio 2026-2029. Tenho a palavra, Sr. Presidente, para apresentar o ponto. Basicamente é uma proposta para nomear a Deloitte como fiscal único da Águas de São João para 2026-2029 pelo valor de 52.500 euros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se alguém pretende intervir neste ponto. Não havendo intervenções, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 3.4, solicitação de prorrogação do prazo de funcionamento por mais 90 dias da Comissão de Acompanhamento, Análise e Apresentação de Pareceres no domínio das políticas municipais de habitação da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Tenho a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cabe-me a mim apresentar este pedido da Comissão de Habitação, por ausência da nossa Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Irene Guimarães, que hoje não pôde estar presente, e, portanto, aquilo que pedimos é que esta Assembleia Municipal possa prorrogar o prazo de funcionamento da Comissão por 90 dias. Desde que esta Comissão tomou posse, em 16 de abril, tem reunido regularmente e procedemos já àquilo que é normal numa comissão, nomeadamente à identificação do objeto da comissão, mas posteriormente ao levantamento de informação relevante e demos início a diligências para podermos ouvir entidades e pessoas cuja experiência e o conhecimento considerássemos fundamentais para os nossos trabalhos e, naturalmente, que essas audições, apesar de já terem iniciado, ainda não concluíram. E, portanto, por entendermos que um assunto desta natureza merece um processo participado, assente na recolha de diferentes perspectivas e contributos, nós precisamos que o prazo de funcionamento da Comissão seja prorrogado por mais 90 dias e é aquilo que naturalmente solicita a Assembleia Municipal que possa aprovar este pedido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém pretende intervir neste ponto?
Não havendo intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por fim, vamos passar ao ponto 3.5. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea C do número 2 do artigo 25 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Tem a palavra o Sr. Presidente. Sim, já foi distribuído, portanto, eu agora passava a palavra aos seus deputados. Pergunto se alguém pretende intervir. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, caros sanjonenses. Estes últimos meses demonstram de forma clara que São João da Madeira é hoje uma cidade mais dinâmica, mais participativa e mais próxima das pessoas. Este é o resultado de uma estratégia consistente e do trabalho desenvolvido por este Executivo, que tem colocado o desporto, a saúde, as famílias e a inclusão no centro da sua ação. O sucesso do São João Run Club, que reuniu mais de 500 participantes, logo na sua primeira edição, e integrou de uma forma inteligente rastreios de saúde, nomeadamente a hipertensão arterial, é um excelente exemplo de como é possível promover hábitos de vida saudável, incentivando simultaneamente o convívio e a participação da comunidade. Também iniciativas como os Domingos na Praça e a Fun Zone demonstram a aposta na dinamização do espaço público e criam momentos de encontro entre gerações e reforçam o sentimento de pertença à nossa cidade. No plano desportivo, São João da Madeira continua a afirmar-se como uma referência. Exemplos disso são a realização dos Jogos Andi, evento nacional de desporto adaptado, focado em promover valores fundamentais de inclusão, igualdade e superação através de diversas modalidades, do Campeonato do Mundo de Damas Portuguesas, realizado na Torre de Oliva, onde estiveram os melhores jogadores mundiais, consolidando São João da Madeira como uma referência internacional desta modalidade, da ADS Cup, uma verdadeira festa de futebol juvenil, com a participação de centenas de jovens atletas, de cerca de 3 dezenas de clubes, um fim de semana pautado pelo talento e pelo fair play, e do torneio de natação da EAJ, destacando a realização desta prova nas nossas piscinas municipais, o que reforça a vitalidade da natação na nossa comunidade. Estas iniciativas confirmam a capacidade do município para organizar eventos de qualidade, apoiar o movimento associativo e projetar o nome da cidade. Senhoras e senhores deputados, estes resultados não acontecem por acaso, são fruto de uma visão, de escolhas políticas e de um executivo que trabalha diariamente para construir uma cidade mais ativa, mais inclusiva e com melhor qualidade de vida. É esse trabalho que hoje queremos reconhecer e valorizar, porque governar é concretizar. E São João da Madeira é hoje uma cidade que está a avançar com confiança e com ambição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Raquel. Senhor Presidente de Câmara, intervimos neste ponto especificamente sobre a proposta de Regulamento Municipal da Preservação das Áreas destinadas a comércio, serviços e atividades económicas. Partimos de um pressuposto que é o de estarmos totalmente de acordo com a necessidade de regular esta matéria, mas estamos preocupados com a falta de alguma solidez técnica e jurídica deste regulamento.
O Partido Socialista entende e valoriza o objetivo que está na origem desta proposta, a defesa do comércio tradicional, dos serviços de proximidade e da vitalidade económica do nosso centro urbano é uma causa que subscrevemos sem reservas. Reconhecemos também o trabalho na identificação de eixos comerciais que se pretendem proteger e no esforço de dar resposta a um problema real que afeta diretamente comerciantes e moradores da nossa cidade. Mas o que nos preocupa é o documento em si. Em primeiro lugar, duas questões de rigor formal. O texto, tal qual foi apresentado, salta diretamente do artigo 9º para o 11º, falta o artigo 10º. Não sei se tratou de um lapso de revisão, mas não pode passar para a versão final de um instrumento que vai vincular munícipes e gerar decisões administrativas com efeitos jurídicos. Ademais, este regulamento não faz sequer menção à lei habilitante. Um regulamento desta natureza tem de ser juridicamente robusto, caso contrário arrisca-se a ser contestado e a falhar precisamente o objetivo que pretende alcançar. Esperamos, por isso, que o período de consulta pública seja efetivamente aproveitado para reforçar a fundamentação técnica e urbanística, clarificar os critérios de aplicação e corrigir as insuficiências identificadas. Para além disso, e reforçando as palavras do Sr. Vereador na reunião de Câmara, gostaríamos de ver bem publicitado esse período de consulta pública para que as pessoas que efetivamente vão ser envolvidas nesta matéria possam dar o seu cunho. Da nossa parte, o Partido Socialista, existe total disponibilidade para contribuir para este aperfeiçoamento, mas queremos também deixar claro que se a versão que vier a ser submetida à Assembleia Municipal mantiver estas fragilidades essenciais, o Partido Socialista não poderá acompanhá-la e votará naturalmente contra. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado André Moraes. Gostaria de forma resumida cumprimentar todos os presentes. A noite já vai um bocadinho longa, não me vou estender, mas considerem-se todos cumprimentados, seja aqui, seja pelas redes sociais. Há projetos que se medem por números e há projetos que se medem por sorrisos, por tranquilidade, por esperança e pela diferença que fazem na vida das pessoas. O projeto piloto Mais do que Cuidar é um desses exemplos. Quero, por isso, felicitar o município de São João da Madeira pela concretização desta iniciativa. Num tempo em que tantas vezes se fala de inclusão, esta é uma demonstração de que a inclusão não se faz apenas com palavras, faz-se com ações concretas. Proporcionar um fim de semana diferente às pessoas com deficiência é importante, mas proporcionar ao mesmo tempo um verdadeiro momento de descanso e serenidade aos seus cuidadores informais é compreender uma realidade que muitas vezes permanece invisível. Cuidar de quem cuida é também uma responsabilidade coletiva. As famílias que acompanham diariamente pessoas com deficiência vivem, muitas vezes, uma dedicação permanente, sem pausas, sem férias e sem tempo para recuperar energias. Oferecer-lhes este momento de descanso é reconhecer o enorme trabalho, amor e sacrifício que realizam todos os dias. E aos participantes foi dada a oportunidade de viver novas experiências, criar amizades e sentir que fazem parte de uma comunidade que acredita nas suas capacidades e no seu valor. É precisamente esta a visão de sociedade que devemos promover, uma sociedade onde ninguém fica para trás, onde a deficiência não define a pessoa e onde as políticas públicas são construídas com humanidade, proximidade e respeito pela dignidade de todos. Quero, por isso, deixar uma palavra de reconhecimento ao Executivo Municipal, aos técnicos, aos acompanhantes, às instituições parceiras e a todos os que tornaram este projeto possível. O sucesso desta primeira edição demonstra que vale a pena investir em respostas inovadoras e centradas nas pessoas. Espero sinceramente que este projeto não fique por aqui, que esta experiência piloto seja apenas o primeiro passo para uma resposta permanente, cada vez mais abrangente, que permita chegar a mais famílias do nosso concelho. Porque uma cidade verdadeiramente desenvolvida não é aquela que apenas cresce nas infraestruturas, é aquela que cresce na forma como cuida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Hoje, São João da Madeira deu um exemplo de humanidade. E quando uma autarquia consegue transformar uma política social em momentos de felicidade, de descanso e de esperança, merece ser reconhecida. Os meus sinceros parabéns, e pelo grupo parlamentar do CDS-PP, a todos os que tornaram possível o Mais do que Cuidar. Que este seja apenas o início de um caminho cada vez mais inclusivo, mais solidário e mais humano. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Pereira.
Boa noite uma vez mais. Assim como já havia sido proposto na reunião de Câmara pelo Partido Socialista, acreditamos que a fanzone da praça pode mesmo ser um espaço mais inclusivo, participado e representativo da diversidade da nossa comunidade. Sabemos que durante as grandes competições internacionais este tipo de espaços são um ponto de encontro importante para acompanhar os jogos da Seleção Nacional. No entanto, São João da Madeira é uma cidade aberta, que acolhe pessoas de diferentes nacionalidades, muitas das quais aqui vivem, trabalham, constituem família e contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Assim sendo, o Partido Socialista propõe, uma vez mais, a programação da fanzone possa ser alargada para incluir a transmissão de jogos de outras seleções, nomeadamente de países com forte representatividade na nossa comunidade, como é o caso das seleções de Brasil e Cabo Verde. Na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente respondeu aos vereadores do Partido Socialista que iria analisar a questão e ele ajudou também para a diferença horária entre Portugal e os países anfitriões da competição, que leva a que muitos dos jogos da competição sejam disputados, e aqui socorro-me da palavra e da expressão usada pelo Sr. Presidente, em horas impróprias. Entretanto, já passou uma semana desde a última reunião de Câmara e ainda não houve uma transmissão de qualquer outro jogo além dos da nossa seleção. Atendendo a que o Campeonato do Mundo já se encontra na fase eliminar e que ainda ontem o Brasil jogou às 18 horas e não houve transmissão da partida na fanzone, podemos depreender que a análise do Executivo da Câmara foi de não transmitir os jogos? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Alves. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vim aqui, efetivamente, falar apenas do Pavilhão das Travessas, novamente, mas antes, já agora, como foi aqui falado do Run Club, do São João Run Club, tenho apenas, e aproveito este momento para deixar aqui 3 questões ao Executivo Municipal relativamente ao São João Run Club. A primeira questão prende-se com o facto de saber se esta mesma iniciativa não poderia ter sido efetuada com outras associações da cidade, como os Pupilos José Tó, que se dedicam, entre outros, não é? E que se dedicam a esta atividade desportiva. Uma segunda questão prende-se em saber qual o custo de cada evento, designadamente quanto é que foi o custo de uma manhã daquele evento. E, por último, a questão prende-se com a periodicidade, saber se isto foi uma iniciativa de uma vez só ou se existirá alguma cadência. Já houve a segunda, queria perguntar se havia uma terceira, uma quarta e uma quinta ao longo do verão, uma vez que o verão ainda vai a meio. Ou no início, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom, quanto à minha intervenção do Pavilhão das Travessas, eu volto a falar aqui deste assunto porque, naturalmente, é um assunto que diz muito aos sanjoanenses, aos clubes que ele utilizam e aos atletas e, portanto, na informação escrita de hoje, que Vossa Excelência nos apresenta, diz-nos que vai lançar um concurso para substituir o piso do pavilhão com um prazo de execução de 60 dias, de 2 meses. E, portanto, eu faço uma pergunta muito simples, Sr. Presidente. Consegue assumir hoje, perante os sanjoanenses, o compromisso de que o Pavilhão das Travessas estará pronto já no início da próxima época? Já no próximo setembro poderá o Pavilhão das Travessas receber já os atletas? Sim ou não? Mas há ainda outra questão que eu gostava de ver esclarecida, Sr. Presidente. Da sua informação resulta que nos próximos tempos vão apenas mudar o piso, mas não vão resolver o problema das infiltrações. E por isso eu pergunto, que sentido faz colocar um piso novo, se a água vai continuar a cair em cima dele? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Valdemar. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, a restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, muito boa noite, caros sanjoanenses. A minha intervenção incide sobre algumas iniciativas realizadas recentemente no Conselho e que tiveram expressão na dinamização da cidade, na ocupação do espaço público e no envolvimento da comunidade. Começo pelo Mercadinho Sustentável, realizado na Praça Luís Ribeiro, já habitual na nossa cidade. Esta edição contou com cerca de 80 bancas, com produtos da terra, cosméticos, naturais, artesanais, artigos em segunda mão, artesanato, doçaria caseira e materiais reciclados. A participação de associações e instituições através de atividades de animação e ateliês dá ao evento uma dimensão comunitária e permite associar
o comércio, a sustentabilidade e sensibilização ambiental. Já as Olivas Summer Sessions foram uma estreia na animação dos fins de tarde na cidade. A sala do terraço da Oliva Creative Factory ouviu música ao vivo e contou com a participação de DJs e possibilitou assim que a cidade começasse verdadeiramente a respirar verão, num momento de convívio ligado à música e à animação que tanto caracterizam. O aniversário da Casa Criatividade assinalou o percurso ímpar deste equipamento cultural municipal, que tem acolhido espetáculos, projetos e iniciativas dirigidas à população. A referência a esta data evidencia a centralidade da programação cultural do município e o papel da Casa da Criatividade nessa oferta. Também em junho, a cidade voltou a reunir-se no Jardim. Estivemos todos no Jardim Municipal, com as associações e instituições que frequentamos e com as quais nos relacionamos dia após dia. Este tipo de iniciativa reúne a cidade à mesa, leva a atividade ao espaço público, promove a presença das famílias no centro da cidade e valoriza os jardins como locais de encontro e participação. E, claro, os nossos mais novos não queriam sair do espaço Kids. A festa da cidade e as festas do parque envolveram diferentes públicos, associações, instituições, comércio local e comunidade, aprofundando cada uma a sua identidade. Estes eventos reúnem cada vez mais pessoas, atraem públicos da região, valorizam tradições e reforçam a ligação dos sanjonenses aos espaços da cidade. Por fim, deixo aqui uma questão ao Sr. Presidente da Câmara. Que balanço o Sr. Presidente faz da participação das associações, instituições, comércio local e comunidade nestes eventos, nomeadamente do Mercadinho Sustentável, das festas da cidade e das festas do parque? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Marisa Brandão. Já que o Sr. Deputado veio aqui falar da Oliver Summer Sessions, a bancada do Partido Socialista, uma vez mais, tal como já havia feito no outro ponto, questiona este Executivo qual é o custo desta atividade e qual será a sua periodicidade. Agora, noutro plano, Sr. Presidente, aproveitamos também este ponto para lamentar a retirada da sessão solene do programa das comemorações do aniversário da elevação de São João da Madeira à cidade. Não se tratava de uma cerimónia qualquer. Era um dos momentos mais simbólicos destas comemorações, dedicado à homenagem de cidadãos sanjoanenses que, pelo seu percurso, dedicação e contributo, ajudaram a construir e a afirmar a nossa cidade. Acresce que esta sessão decorria em horário pós-laboral, permitindo a participação de muitos cidadãos, que durante o dia não conseguiam estar presentes nas restantes iniciativas do programa. Entendemos por isso que esta decisão empobreceu as comemorações. Aliás, o próprio programa foi fraco, disperso no tempo e sem impacto real na comunidade. Salvou-se a festa da família organizada pela Junta de Freguesia e pelo CLDS, a quem deveriam agradecer por terem enobrecido o Dia da Cidade com um programa verdadeiramente para a população participar. Deixamos o apelo para que, nos próximos anos, o Executivo reponha este momento no programa oficial, reponha o comissariado e continue a homenagear personalidades sanjoanenses. As cidades constroem-se pelas suas pessoas e reconhecer publicamente quem tanto contribuiu para São João da Madeira não é apenas um gesto de gratidão. É também uma forma de preservar a nossa memória coletiva, reforçar a identidade da cidade e inspirar as gerações futuras. Tal como no 25 de Abril,
em que o Sr. Presidente decidiu não usar da palavra, também no 16 de maio, desvalorizou a sua função, a sua palavra, a sua cidade e o município de São João da Madeira. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então a palavra ao Sr. Presidente, por favor. Muito bem, muito rapidamente, relativamente aqui à questão colocada pela Sra. Deputada Raquel, o documento que está em consulta pública, exatamente, temos um prazo de consulta pública, eu acho que estamos todos de acordo com o que está a passar com o nosso comércio, merece uma intervenção e nós visamos-la. Agora não tenho qualquer dúvida que em termos de rigor, ele terá todo o rigor possível para mais tarde não termos qualquer consequência. Este período de 30 dias dá-nos tempo exatamente para isso. Agora, que é urgente tomar uma medida e nós tomamos-la. Relativamente à questão da fan zone, como eu disse há um bocadinho na primeira intervenção, nós vamos transmitir os jogos mais para a frente, na fase mais adiantada da prova. A questão do Sr. Deputado Afonso, Pavilhão das Travessas, isto foi sempre falado que há duas intervenções, a cobertura e o piso. A questão da cobertura já foi aberto o concurso público, está já em dinheiro da República, da cobertura. A questão do piso, o concurso já foi feito, já fechou, apareceu uma empresa que quer fazer a obra, agora só tem que cumprir os prazos. Se cumprir os prazos dentro daquilo que está o concurso, a obra será feita. Espero que a empresa não desista. Mas à partida acho que não. Acho que é tranquilo. Depois há aqui uma situação que também colocou que tem a ver com o Run Club. Assim, aqui duas provas já foram feitas, vão ser feitas no verão sempre. No inverno vamos ponderar. Falou aqui para colocar com as associações. A primeira prova foi, os pupilos de Etó integraram-se nessa nossa iniciativa no Parque do Rio U. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Marisa Brandão colocou aqui relativamente ao Oliva Summer Session, a questão dos custos, nós vamos entregá-las e também será para ser feitas durante o verão. Relativamente à ação solene, 16 de maio, esta foi a nossa opção e mais do que a nossa opção, o mais importante foi a vinda da Sra. Ministra do Ambiente, que veio cá, no fundo, entregar verbas para nós ampliarmos o parque a norte e a sul. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra para uma intervenção. Não vai dar-se o caso de gerar aqui alguma celeuma e, portanto, é uma intervenção que eu quero fazer. E, naturalmente, para dizer que estou muito surpreendido com algumas intervenções que ouvi neste ponto, a começar desde logo por uma crítica ao 16 de maio e ao facto de antigamente se realizar em horário pós-laboral. Ora, eu fui ao calendário, eu até fiquei com dúvida, mas o 16 de maio foi um sábado. E, portanto, acho que nem faz sentido. Acho que nem faz sentido aquilo que se disse aqui. Mas depois ainda se disse mais, que não foi nobre. Não foi não teve uma programação nobre. Ora, vir aqui uma senhora ministra garantir financiamento para uma requalificação de uma obra importantíssima que é a expansão do Parque do Rio Ulo, que teve durante 8 anos na gaveta com o Partido Socialista, não é nobre. Pois, lá está, se fosse nobre eles tinham feito, não fizeram e, portanto, se calhar é por isso que não garantem que é nobre. Depois falam do 25, voltam a insistir no 25 de Abril. Eu começo a achar que o Partido Socialista tem um trauma muito grande. Primeiro parece uma bancada de revisores oficiais de contas. Estão sempre a perguntar os custos de tudo e depois vêm aqui exigir coisas que custam milhões de euros, depois vêm aqui perguntar quanto é que custa fazer um São João Run Club, uns dominguinhos na praça, enfim, não se compreende qual é a direção para onde o Partido Socialista quer ir. Mas depois acha que tudo aquilo que eles faziam era bem feito. E então, como era bem feito, nós tínhamos essa obrigação de manter como estava. Senhores deputados, não é assim que funcionam. Não é assim que funcionam as coisas. E, portanto, se o Sr. Presidente não sente a necessidade que um Presidente sentiu,
porque os outros não sentiam também essa necessidade de falar no 25 de Abril. Houve um presidente que sentiu essa necessidade, basta lá saber porquê, também não quero estar aqui a divagar, mas houve um presidente que sentia essa necessidade e optava por falar. O Sr. Presidente está na sua legitimidade de não querer falar, assim como no 16 de maio. E, portanto, aquilo que me parece é que o Partido Socialista não disse aqui uma coisa que queria dizer, é que parece-me que são contra a Oliva Summer Sessions, os Dominguinhos na Praça, o São João Run Club, porque aquilo que eu depreendi, eu não ouvi aqui nenhum elogio, ouvi críticas, ouvi a perguntar quanto é que custava e, portanto, eu fiquei muito confuso se efetivamente o Partido Socialista concorda com estas iniciativas ou não. Se não concorda, tem toda a legitimidade para discordar e se um dia voltar a governar a Câmara de São João da Madeira também tem toda a legitimidade para acabar. Pronto, é o que é da vida. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos do Sr. Presidente de Câmara, mesmo que escassos, e aproveitando para responder àquilo que foi aqui dito pelo membro da bancada do PSD, o Estatuto da Oposição existe, esta Assembleia existe para pedir esclarecimentos, para esclarecer os sanjoanenses, para trazer as dúvidas que nos chegam enquanto membros desta Assembleia e, portanto, se efetivamente o Sr. Deputado entende que nós não estamos aqui a fazer nada, nós simplesmente cancelamos e vamos embora, não é, Sr. Deputado? Bom, Sr. Presidente de Câmara, vamos efetivamente àquilo que interessa e dirigir-nos aos trabalhos e procurar esclarecer, ao contrário daquilo que se podem procurar, esclarecer os sanjoanenses. Quando refere que as associações foram integradas, deu o exemplo dos pupilos do Zétói, eu pergunto se mais alguma foi integrada e pergunto de que forma é que elas foram integradas, se elas foram ouvidas ou se as mesmas foram intervenientes no processo de elaboração e dinamização do evento. E a minha pergunta, Sr. Presidente, ou neste caso as duas perguntas que eu pretendo ver esclarecidas, é efetivamente, o evento não poderia ter sido feito e realizado por essas associações? Se o evento tivesse sido feito por essas associações, não poderíamos ter utilizado o custo e o dinheiro que se gastou a fazer, dinheiro esse que aproveito para fazer a segunda pergunta, que é quanto foi? Podíamos ter utilizado esse mesmo dinheiro para financiar essas associações que contribuem para o dinamismo da nossa cidade? Qual foi a razão para o Sr. Presidente ter optado por ir buscar fora aquilo que se faz tão bem cá dentro? Pergunto, Sr. Presidente, é esta a minha pergunta. Quanto à intervenção sobre o Pavilhão das Travessas, efetivamente, a minha intervenção foi no sentido de, na sua informação escrita, Sr. Presidente, não constar qualquer referência ao telhado e apenas ao piso, e, efetivamente, sabemos que este telhado tem infiltrações e, portanto, a minha pergunta foi precisamente nesse sentido, se iria tratar as infiltrações no telhado e, se sim, quando é que irá lançar esse concurso. Agora, permita-me também, e estarei a acabar, Sr. Presidente, que já olha para mim, dizendo o seguinte, Sr. Presidente, infelizmente parece-me que fica claro que o PSD desistiu da verdadeira requalificação do Pavilhão das Travessas que o Partido Socialista tinha deixado preparado. E o PS quer que fique claro, Sr. Presidente, se o problema das infiltrações no telhado não for resolvido, o novo piso voltará inevitavelmente a ficar em risco. Sr. Presidente, digo isto porque não consta da informação escrita qualquer informação sobre o telhado. E aquilo que eu tenho vindo a dizer, Sr. Presidente, foi que os sanjonenses ficaram inicialmente impossibilitados de usar o pavilhão por força das intempéries que se foram sentir no início do ano. Aquilo que eu tenho vindo aqui dizer foi que Vossas Excelências deveriam e devem aproveitar esta impossibilidade ou paragem obrigatória e forçada para requalificar integralmente o pavilhão, tal como o PS tinha preparado. Já que os atletas estão impossibilitados de treinar no Pavilhão das Travessas, vamos entregar-lhes um pavilhão requalificado com dignidade, Sr. Presidente. Assim não dá. O Sr. Vice-Presidente de Câmara não pode estar constantemente a interromper os deputados dessa Assembleia. Com certeza. Com certeza. A falta de experiência de uns ditarão a experiência de outros. Vou continuar. Permite-me, Sr. Presidente? Bom, aquilo que eu estava a dizer, efetivamente, é que, já que os atletas estão impossibilitados de treinar no Pavilhão das Travessas, vamos aproveitar e entregar-lhes um pavilhão verdadeiro e integralmente requalificado. Mas já vi
que o pavilhão das Travessas não é uma prioridade para o PSD, nem para este Executivo Municipal. O PSD da oposição estaria aqui a bater com a mão no peito, gritando pela falta de ambição e dizendo que é muito dinheiro para uma obra que resolve tão pouco. Já o PSD da governação, em vez de resolver o problema de uma vez por todas, opta por um remendo. Caro no custo, pobre no resultado. Fica claro uma coisa, o PSD avisou, o PS avisou. O PSD prefere remendar um problema em vez de o resolver. E daqui a poucos anos serão os sanjonenses a voltar a pagar esta fatura. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha intervenção surge no seguimento da intervenção demagógica e populista que o Sr. Deputado Afonso Alves acabou aqui de fazer. O Sr. Deputado vem aqui dizer, aquilo que vem aqui dizer é que a Câmara não tem que fazer iniciativas, quem tem que fazer as iniciativas são as associações. Aquilo que o Partido Socialista quer é aquilo que estava habituado, que é uma Câmara sem iniciativa. Primeiro ponto. É aquilo que querem para a cidade, uma Câmara sem iniciativa, as associações que façam. Depois, vem aqui dizer, muito distraído, porque eu sei que o Sr. Deputado às vezes está aí meio distraído, mas o Sr. Presidente já disse hoje, já disse nas Assembleias Municipais anteriores, já disse nas reuniões de Câmara anteriores, que a intervenção que vamos fazer no Pavilhão das Travessas é uma intervenção no piso e na cobertura. E mesmo assim, os senhores deputados continuam a insistir que a AD não tem ambição porque não é capaz de fazer o projeto de 6 milhões de euros que os senhores lá deixaram para fazer. Se fosse importante, esse projeto estava feito quando foi anunciado antes das eleições de 2021. Se fosse importante, o Partido Socialista tinha-no feito. Não o fez. E agora vem exigir ao AD que faça aquilo que o Partido Socialista não fez. Senhor Deputado, isso é ressabiamento e é disparate. É aquilo que o senhor fez aqui. Nós não podemos admitir continuar a ter discussões sobre o Pavilhão das Travessas quando o Partido Socialista esteve lá e nada fez. E não podemos vir aqui com um discurso de que podemos pegar no dinheiro e ajudar as associações e depois dizer que temos 6 milhões de euros, temos que ter 6 milhões de euros para gastar num pavilhão novo. Não podemos vir aqui dizer que os nossos atletas ficaram sem o pavilhão durante meio ano e depois vir aqui dizer que queremos que eles fiquem sem o pavilhão mais 2 ou 3 anos, que é o tempo que demora a empreitada. E, portanto, Sr. Deputado, apelando, tal como o Sr. Presidente Junta aqui pouco fez, apelo à dignidade desta Assembleia para não nos perdermos nestas discussões que não têm sentido nenhum e aquilo que revelam é, mais uma vez digo, ressabiamento e disparate. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, impõe-se aqui vir defender a honra, a minha honra, a honra do Partido Socialista, pelas palavras preferidas pelo Sr. Deputado do PSD ou da coligação, o qual claramente se encontra desnorteado. Isto de defender o indefensável é um trabalho duro, difícil e que impõe um exercício constante de concentração e esse exercício, naturalmente, deve ser feito com cautela. Eu peço ordem da sala para não ter que interromper a sessão, por favor. Muito obrigado por me ter interrompido. Sr. Presidente, e portanto aquilo que eu estava a dizer, efetivamente, é que o Sr. Deputado, membro da bancada do PSD, efetivamente não ouviu as minhas palavras com a atenção devida e naturalmente levou a uma interpretação errada e, se assim o foi, desde já peço desculpa. Porque aquilo que eu disse foi o seguinte: as associações, e eu, em primeiro lugar, fiz uma questão ao Sr. Presidente de Câmara. Se Vossa Excelência entendeu como uma afirmação, já estará a dar a resposta na vez do Sr. Presidente. Porque eu perguntei apenas porque é que não foram as associações da cidade a fazer o evento. E depois perguntei o custo que se pagou ou que se teve para fazer com o Oporto Gun Club, se não poderia ou não seria melhor ter revertido para as associações da cidade. Perguntas simples, em momento algum demonstra ressabiamento, demonstra apenas preocupação pelos meios da Câmara. Naturalmente, quanto à obra dos 6 milhões do Pavilhão das Travessas, eu apenas quero dizer uma coisa, que é, se os seus deputados
prometem, em campanha eleitoral, umas piscinas nesse valor. Se prometem requalificar o pavilhão das travessas, digam aqui, então não vão fazer as piscinas. Senhor Deputado, vá cingir-se à defesa da honra, por favor. Continuando, bom, isto, Sr. Presidente, integra a defesa da honra, mas, bom, quanto ao piso e ao telhado e aquilo que o Sr. Presidente de Câmara já disse aqui, pois bem, eu ouvi o Sr. Presidente de Câmara, por inúmeras vezes, dizer que vai fazer a obra no piso e no telhado. Mas, Sr. Deputado, o que aqui foi dito foi, na informação escrita do Presidente, apenas consta que foi lançado, ou que irá ser lançado, um concurso para o piso. Por preocupação do Partido Socialista com os sanjonenses. Peço desculpa. É que eu não consigo. Por preocupação do Partido Socialista com os sanjonenses, com a Câmara Municipal, com a sua gestão, ao abrigo aqui das nossas funções nesta Assembleia, e eu perguntei apenas, se não se diz que vai ser lançado um concurso para requalificar o telhado, como é que ele será requalificado? Qual é o meio? A Câmara tem meios próprios? Vai fazê-lo? Não vai fazê-lo? E depois perguntei se em setembro os atletas podiam contar com o pavilhão das travessas. Eu não disse, têm que contar. Eu perguntei... Senhor Deputado, terminou o tempo. Sr. Presidente, o Sr. Presidente interrompeu-me de inúmeras vezes. É uma defesa de honra. Eu penso que não tenho ultrapassado o tempo previsto no regimento e, portanto, se isto continuar assim, terei que lavrar um protesto à mesa. Passe, por favor, o possível para terminar. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, dizer e concluir, se assim me permitirem desta vez, que eu coloquei questões ao Sr. Presidente de Câmara por preocupação. Porque, efetivamente, se em setembro não estiverem pronto o piso do pavilhão, quando é que irá começar as obras? Porque eu aqui pergunto. Foi dito aqui pelo Sr. Deputado Gonçalo Fernandes que não se faz obras no inverno. E, portanto, efetivamente, vai chover no pavilhão no inverno. E o telhado não estava consertado. Portanto, Sr. Deputado, eu apelo à sua honestidade para que reveja as suas palavras e, assim entender, estou aqui para receber um pedido de desculpas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Brandão. Senhora Presidente, depois de uma defesa da honra, a intervenção que suscitou essa defesa da honra tem todo o direito de prestar esclarecimentos à Câmara. E é precisamente isso que eu quero fazer, e repito aquilo que já disse ali há um bocado. O regimento já foi inventado há muitos anos, não vamos estar a querer uma interpretação para um momento e uma interpretação para um segundo momento. E queria prestar os esclarecimentos, naturalmente, porque eu entendo que o Sr. Deputado tenha decidido fazer uma defesa da honra, até porque, enfim, não há protestos a um protesto e, portanto, decidiu fazer a defesa da honra. Agora, eu acho que aquilo que o Sr. Deputado veio aqui comprovar é que, e até fica mal, é esta Assembleia Municipal. Quer dizer, o Sr. Deputado agarra-se a uma folha de papel e a palavra do Presidente de Câmara tem que valer. Para mim vale como uma escritura. Eu não sei como é que era antes. Eu estou no poder, faço parte do partido que está no poder e para mim as palavras dos Presidentes de Câmara valem sempre como uma escritura. Eu não sei qual é o vosso histórico nesse aspecto. Para mim vale como uma escritura. E o Sr. Presidente já repetiu aqui muitas vezes que a intervenção que vai ser feita no pavilhão das travessas vai ser feita no piso e vai ser feita na cobertura. E, portanto, sim, além disso, o Presidente da Câmara acabou de dizer que vai ser aberto o concurso. E, portanto, eu acho que aquilo que eu disse em nada ofendeu a honra, até porque não foi um insulto, e eu espero que o Sr. Deputado não leve como um insulto, porque foi mesmo um diagnóstico. Aquilo que eu disse aqui é que a intervenção do Sr. Deputado demonstrava ressabiamento e disparate. E volto a reiterar isso, porque acho que foi mesmo isso que o Sr. Deputado aqui veio fazer, além de a imagem desta Assembleia Municipal ter ficado um bocadinho manchada, porque os deputados municipais estão aqui
E o trabalho também é ouvir aquilo que o Sr. Presidente da Câmara diz. E o Sr. Presidente da Câmara não disse isso uma vez, não disse duas, não disse três, disse muitas mais. E, portanto, se nós estamos aqui e estamos distraídos, não estamos a cumprir com o nosso papel. E, portanto, espero que possamos dar dignidade ao trabalho que fazemos nesta Assembleia Municipal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra então a Sra. Deputada Marisa Brandão. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por questionar aqui o Sr. Presidente relativamente ao que foi dito pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Deputado Gonçalo. Ou seja, é uma constante nestas reuniões da Assembleia Municipal nós questionarmos sobre os custos e sermos completamente abalroados por este tipo de respostas efusivas e muito atrapalhadas. E não compreendemos isto. Não se compreende. Este órgão é um órgão de sindicância. Nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho. E este Executivo tem que perceber isso mesmo. Se nós parecermos um ROC, para quem não sabe, Revisor Oficial de Contas, estas siglas às vezes não são fáceis, o que é que parece então um Executivo que nós temos neste momento e temos tido nas últimas Assembleias, desde que começamos este mandato, que não responde? Não responde às questões que fazemos sobre os custos que são imputados em cada atividade. Não se compreende, nem se compreende o porquê do Sr. Deputado, o porquê deste Executivo ficar melindrado com essas questões. Não compreendemos. Não é aceitável. Não é aceitável para alguém que está na vida pública ter esta postura. Desculpem, mas nós é que não compreendemos isto. Desde já deixamos em ata um requerimento oral para solicitar os custos das iniciativas que já referimos. Fica em ata. Está a ser feito um requerimento à mesa neste momento para que esses custos sejam apresentados. Relativamente à sessão solene, Sr. Presidente, na sessão solene, o Sr. Presidente responde-me: mas veio cá a Ministra. E tudo bem. Ao contrário dos senhores, eu não vou criticar uma Ministra, eu não a conheço pessoalmente, nem tampouco até politicamente. Mas questionamos. Se o Governo fosse PS, essa Ministra teria cá vindo? Porquê que o Sr. Presidente, quando faz esta resposta e esta conclusão, ok, não homenageamos nenhum cidadão sanjoanense, mas veio cá a Ministra. Quer dizer, uma coisa não impede a outra, nem uma coisa deve substituir a outra. Nós queremos saber em concreto, e queremos que nos faça essa resposta agora, porque julgo que não é preciso ir consultar nenhum documento, nem nenhum departamento jurídico da Câmara, o porquê de terem tomado esta opção política. É uma opção política, e assumamos isso. Porque é que tomaram a opção política de deixar esta homenagem a cidadãos sanjoanenses? E o comissariado? O porquê? Qual a razão? Não é justificar, até tivemos a vinda de uma ministra. Nada contra a senhora ministra, o que seria? Mas o porquê disto ter acontecido? O porquê dessa decisão política? Queremos perceber. Os sanjoanenses também querem perceber. Estão à espera dessa resposta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para esclarecimentos. Não tem mais nada a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes então de encerrarmos os trabalhos, vamos proceder à leitura da minuta da ata. Peço à primeira secretária, Lia Laranjeira, o favor de ler a minuta e peço a atenção de todos.
Muito boa noite a todos. Minuta da ata da sessão número 7, ordinária, aos 30 dias do mês de junho do ano de 2026, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão ordinária na sala de sessões, cita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público, não se registaram intervenções. Ponto 2. Período de antes da ordem do dia, registaram-se as intervenções dos senhores deputados municipais Gonçalo Pinho Pereira, do PS, Catarina Gonçalves Araújo dos Santos, do PS, Ana Marisa Pinheiro Brandão, do PS, Manuela Santos Vieira da Silva, do Chega, Afonso Pinho Alves, do PS, Rodolfo Andrade, do PS e Gonçalo Rezende Fernandes, do PSD. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Período da ordem do dia. Aprovação da ata número 6, de 30 de 4 de 2026, mandato 2025-2029. Foi apresentada e discutida a ata referida em título, previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação aprovada por unanimidade. 3.2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre documentos de prestação de contas consolidadas 2025. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 23 de junho de 2026 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação aprovada por unanimidade. 3.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre designação do fiscal único para a empresa municipal Águas de São João EMSA, quadriênio 2026-2029. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 11 de maio de 2026 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação aprovada por unanimidade. 3.4. Solicitação de prorrogação do prazo de funcionamento por mais de 90 dias da Comissão de Acompanhamento, Análise e Apresentação de Pareceres no domínio das políticas municipais de habitação da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Foi apresentado e discutido o assunto referido em título, previamente distribuído a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação aprovado por unanimidade. 3.5. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea C do número 2 do artigo 25 da Lei número 75/2013 de 12 de setembro. Foi apresentada e discutida a informação referida em título, previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Foi apreciada e discutida. Sim. Lido o teor da minuta, será posta à discussão. Alguma intervenção? Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Senhores e senhores deputados, dou então por encerrada esta sessão. Muito obrigada e boa noite a todos.